Pensa você no meio do universo, mas não tem nada, não tem estrela, não tem nada. É você sozinho. E é um sentimento de desamparo, de solidão, de tédio tão forte que as pessoas relatam como sendo algo negativo, é um sofrimento. Então você fica naquela dimensão ali do vazio, sem ninguém, sozinho, desamparado. Uma tela em branco. Não, uma tela preta, né? Uma tela escura, né? Essa dimensão ela é escura. A dimensão do vazio ela é escura. É um escuro, é um breu, sem nada. E ela fica ali boiando naquele lugar, lúcida, sem saber o que fazer. E o cara que faz o mal? Tem o outro caminho de que, assim, ó, tô vendo a visão do inferno. Tudo que eu não gosto tá lá. Existe isso também? Não? Existe também. Existe? Só que tem o seguinte, para as pessoas, vamos colocar assim, cruéis, criminosas, mau caráteres, em geral, essas pessoas não passam por experiências de quase morte. Na sua grande maioria. Elas não passam. Já vai direto. É como se fosse um brinde, eu tenho que ter certo mérito para passar por uma experiência dessa. Só que existem casos que a pessoa passa pela chamada, popularmente falado de EQM ou experiência de quase morte negativa. O nome correto é aflitiva ou estressante. Que em vez de ser uma experiência positiva, é o contrário. Ela se vê sendo perseguida, xingada, não tem ser de luz, tem pessoas querendo às vezes ofendê-la. Tem situações que ela vai das trevas. Tem situações escuridão. Que ela vai como se ela fosse para ambientes, mesmo em vez de luminosos, de cidades, ela vai para ambientes tipo purgatoriais, ambientes todos cinzentos, ou como se tivesse uma chuva constante, como se tivesse uma certa energia tóxica no ambiente, sabe? De pessoas gritando, xingando, falando obscenidades. Caos, né? O caos. Então, só que na experiência negativa, ela pode ir tanto para esse processo caótico, quanto para outro que é totalmente contra-intuitivo, que é a chamada dimensão do vazio. O que é isso? Ela vai para um local como se tivesse somente um universo inteiro só com ela. Pensa você no meio do universo, mas não tem nada, não tem estrela, não tem nada. É você sozinho. E é um sentimento de desamparo, de solidão, de tédio tão forte que as pessoas relatam como sendo algo negativo, é um sofrimento. Então você fica naquela dimensão ali do vazio, sem ninguém, sozinho, desamparado. Uma tela em branco. Não, uma tela preta, né? Uma tela escura, né? Essa dimensão ela é escura. A dimensão do vazio ela é escura. É um escuro, é um breu, sem nada. E ela fica ali boiando naquele lugar, lúcida, sem saber o que fazer. O tempo parece que é distorcido também. Ela volta se sentindo muito mal. Tem casos de experiência de quase morte mista, que tem as duas. Geralmente começa com a negativa e depois vem um ser de luz ou um parente falecido e resgata ela daquele lugar, daquele local, daquela situação ruim e leva ela para um local positivo. Então, assim, pensa uma pessoa que tem lá suas crenças religiosas, um ateu, uma dona de casa, que vive a vida dela e de repente se vê fora do corpo, num túnel de luz, conversando com um ser. E outra coisa, conversando telepaticamente, você não fala com a boca. Sim. É pensamento a pensamento. Você está revendo a sua vida, está vendo a vida passada, você está... Então tem tantos elementos que acontecem. Quando a pessoa volta, primeiro, a primeira certeza que ela tem, que aquilo não é alucinação e não é sonho. A maioria volta dizendo assim, o doutor, o fulano, os parentes, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida. Mais real. Então a pessoa não tem dúvida, não tem nada a ver com sonho ou com estado febril. A pessoa tem absoluta certeza de tudo que ela sonhou, do que ela vivenciou. Então, como não é um sonho, a pessoa tem certeza que a morte não existe, ela ressignifica a vida dela. E esse fenômeno ele é muito antigo. Pra você ter uma ideia, Platão, na obra República dele, cita o caso de um soldado que no campo de batalha, né, os corpos ficavam ali e de repente, quando estavam ali queimando os corpos, tinha um corpo que não estava em decomposição, era o dele. Pouco antes ele volta contando tudo que ele passou, como ele chamou lá no mundo dos espíritos, no mundo dos mortos. Então, esse fenômeno ele é muito antigo. Qual que é a revolução que está acontecendo hoje? Com as melhorias de técnica de ressuscitação médica, os casos de experiência de quase morte no mundo todo estão tendo um boom há algumas décadas. Tipo choque, injeção de adrenalina, essas coisas Sim, do tipo. as cardiopulmonares especialmente, tem a epinefrina, tem vários procedimentos que eles usam para resgatar a pessoa. Então, quanto mais melhor as técnicas de retorno, mais tem pessoas relatando a quase morte. Para você ter uma ideia, no começo da década de 80, eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos e a estimativa
era de que 8 milhões de americanos tinham passado por isso. Caramba. Há 40 anos atrás. Não é no mundo todo, de americanos. 8 milhões de americanos. Não há uma estimativa global. Até porque quem passa por uma experiência negativa nunca fala. A quem fala positiva já vai ser taxado de louco. Fala, pô, eu conversei com meu avô, ou eu vi uma vida passada, ou eu... Então ele já é meio que tem medo de ser rotulado, tem medo de ser criticado, de ser rejeitado, né? E quem passa pela negativa, então, menos ainda. Se estima que a negativa seja em torno de 10 ou 12% do global. Mas... Qual que é o laudo médico quando a pessoa volta e fala que teve uma experiência dessa? Teve uma parada cardíaca? Teve o cérebro? Como ficou o cérebro? Qual que é o quadro médico, o quadro clínico? Então, pela medicina, é impossível ter QM. Eu acredito que eles são bem céticos quanto Totalmente. a isso. Só que tem muitos médicos que estão estudando por quê? Porque eles estão vendo que, primeiro, não é alucinação. Por quê? Porque é a comprovação posterior. Então, para você ter uma ideia, o que mais chama a atenção dos médicos, da área médica, é quando você está tendo um paciente que ele está sob controle no hospital, por exemplo. Então, quando o paciente ele não tem atividade cerebral, quando eles estão monitorando e o cérebro está ali, né, no aparelho está linha, né, tem nada. Um cérebro, eu sempre repito essa frase para todo mundo que não conhece o tema entender. Quando o cérebro não funciona, ele não funciona. Ele não pode ter alucinação, ele não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, visão, nada. Cérebro desligado é zero. Morte cerebral. Não é morte, mas quando a pessoa está enfim, estão monitorando o cérebro, estão fazendo uma pressão cardíaca, por exemplo. Eles não deixam a pessoa, eles dão anestesia, a pessoa está desligada, a pessoa está dormindo, ela está apagada. Sim. Então, naquele momento... Uma anestesia geral, por exemplo. Ela não pode ter nenhum processo desse. Porque o cérebro desligado é desligado, pode ter nada. E aí, nesses processos, a pessoa se vê de cima, por exemplo, ela vê o que os médicos falaram, ela escuta, ela fala os instrumentos, ela vê que alguém que escorregou ali, alguém que deixou uma xícara de café esquecida não sei aonde. Quer dizer, não foi uma viagem da mente dela, né? Não, e ela volta e o médico fala, peraí, como é que você sabe disso? O que te contou? Mas... Então, o que ela fala não é um negócio desconexo, sem razão. É completamente conectado. Um exemplo recente que eu estou gostando de dar é que um dos amigos nossos, chamado Djalma, ele passou por uma experiência de quase morte, que ele teve um acidente de moto e ele pegou uma bactéria muito agressiva e ele entrou em estado de coma e a mãe teve que decidir amputar a perna para não matá-lo. Sim. Ele tinha que amputar e ainda assim com risco de vida. Ele saiu do corpo, viu tudo que estava acontecendo. E ele, na época, ele era militar, ele foi para uma base militar. Então, havia um rodízio de pessoas que atendiam ele, ele estava em coma. Ninguém queria que ele acordasse na sua vez, porque né, ia ter que responder, falar para o cara que estava sendo amputado, tinha amputado. Enfim, e não queria no seu próprio turno, ninguém quer complicação. Então, era um rodízio de pouco em pouco tempo, as pessoas ficavam ali rodando. Só que quando ele viu tudo, quando ele voltou da quase morte dele, ele acoplou com todo o hospital. Ele sabia quem estava ali, o nome de todo mundo. Os caras que estavam na sala, ele sabia quem tinha cachorro, quem era casado, quem tinha filho, sabia tudo. Aí ele voltou pro corpo e falou assim, ô Barreiros, ele acordou, o cara, mas que você sabe meu nome? Barreiros, vem cá. Aí quando ele foi contar da perna, ele falou, não precisa falar não, eu tô sabendo da minha perna, tá tudo certo. É o seguinte, eu quero falar com a minha mãe. Ela falou, não, ela tá aqui que era hospital militar, como ele era militar. Não, ela tá aqui. Não, eu sei. Liga no ramal tal, que ela tá no ramal tal. Pô. Ligou no ramal. A galera em choque, pô, como esse cara sabe dessas coisas? Exatamente. E outra coisa, depois que ele teve a quase morte dele, ele ficou tendo experiências fora do corpo espontâneas. Mas aí não tinha nada a ver com a IQM. Ele tinha tido a experiência dele, encontrou seres de luz, conversou, tem um monte de coisa. Eu tô falando só que quando ele volta, ele tava naquele estado de que foi complicado a questão da perna, de tirar, não foi? Era uma bactéria agressiva, então o pós dele foi bem complicado. Ele ficava saindo e voltando do corpo lúcido, sabendo. Numa nessas experiências dele, ele viu que tinha um tênis específico em cima do telhado do hospital, que era um hospital lá da base aérea, a base deles lá. Que ele era da parte aérea, né? Aí ele falou pro médico, tem um tênis, você tava duvidando de mim? Tem um tênis, em tal lugar, tal. A médica falou, se a gente for lá encontrar esse tênis, eu vou ficar perturbado. já mandou. Ele chegou lá, ele tava amputado, ele não saiu da cama, ele não tinha como saber nada. Ele chamou um cara. Ele não tinha levado um drone para fazer um sobrevoo. Não, isso foi acho que mais de 40 anos atrás, há muito tempo.
Então, ele levou o soldado e falou, vai lá buscar. O cara foi lá, achou o tênis. Onde estava, do jeitinho que ele falou. Tem um caso clássico do Raymond Moody também, que ele estudou um rapaz que estava no hospital. Ele falou, tem uma bota no parapeito do prédio aqui. Era um hospital que era em cima de um prédio. Então, uma bota em tal lugar, o cara descreveu, os caras foram lá, acharam a bota. Então, quando você vê que a pessoa tem uma coisa que é comprovada depois, porque para a medicina seria muito confortável chegar e dizer assim, esse negócio de quase morte, gente, é do cérebro. Por exemplo, o túnel de luz. Tem um pessoal que fala assim, não, mas isso aí é quando a pessoa ela tá nascendo no canal vaginal da mãe, é uma memória quando ela tá nascendo, e aí o túnel de luz e tal, mas pessoas com cesáreas também tem. Então, tem médico que fala assim, não, mas isso aí é hipóxia, é falta de oxigenação cerebral. Nos casos estudados cientificamente, na EQM acontece quando tem muita oxigenação cerebral. Não é falta de oxigênio. Alguns falam, é medicação. O que foi constatado também? A medicação atrapalha. Pessoas que foram menos medicadas ou que não tiveram medicação tiveram experiências mais complexas e profundas do que quem não teve. Então, tudo que a área médica tenta dizer não bate. Entende? Tem certas experiências, por exemplo, que, como o caso da pessoa afogada, que em alguns casos de trauma, a memória, quando a emoção é muito forte, a memória fica embotada, ela desaparece. Tem casos de quase morte que a experiência tem uma hipermemória. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. Saiba muito mais sobre EQM, experiências de quase morte, com Alexandre Pereira, que é um especialista no assunto. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.